Já trouxe um vídeo aí no canal falando sobre as informações oficiais e notícias oficiais que temos de Vingadores Guerras Secretas e Vingadores Doomsday. E na entrevista da Empire, os próprios diretores, irmãos Russo, disseram que eles começaram a ver Vingadores Ultimato como algo diferente de um fim, dando a sugerir a possibilidade de diversas pontas soltas e elementos da história de Vingadores Ultimato a serem abordados e trazidos novamente para Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. E aí eu fico pensando quais cenas poderiam ser trabalhadas, que pontas soltas seriam essas e como eles poderiam jogar isso aqui para Doomsday e Guerras Secretas e ficar uma história interessante e trabalhar um arco bem desenvolvido desses personagens que já deixaram a Marvel e que vão retornar de uma forma muito louca e que faz muito sentido. E eu fiquei pensando que cenas poderiam ser essas e trouxe aqui uma teoria para vocês nesse vídeo de uma cena que ficou tipo assim, mano, poucas pessoas perceberam isso, mas tá lá e não faz sentido algum. Agora faz. Agora, literalmente faz. E galera, lembrando que isso aqui é só uma teoria, fontes da minha cabeça, loucuras da minha cabeça, beleza? Então, se você não viu lá o vídeo, não esquece de ir lá conferir depois desse vídeo aqui, se inscreve no canal, porque essa aqui não é a única teoria que eu pensei, e vamos deixar separado aqui em mais um próximo vídeo, porém eu quero falar de uma cena de Vingadores Ultimato, que talvez muitas pessoas não tenham ali notado algumas coisas interessantes, mas que pode ser super fácil de ser trabalhado com o Doutor Destino do Robert Downey Jr., principalmente também o Capitão América e algumas cenas esquisitas. Vamos lá. Em Vingadores Ultimato tem uma cena que me chamou muita atenção, eu acho que senão eu já trouxe aqui uma teoria no canal completamente maluca dessa ponta solta, sem explicação nenhuma. Sabe quando os Vingadores vão instalar as joias do infinito lá na base dos Vingadores, o Hulk tá lá estalando os dedos, e nesse mesmo tempo, a Nébula lá que veio de 2014, que trocou de lugar com a Nébula de 2025, 2023, e ela pega lá e começa a chamar a nave do Thanos pela máquina do tempo dos Vingadores. Beleza. Legal. Tem um detalhe nessa cena que é completamente maluco. Nessa cena aí a gente consegue ver 3 datas no computador. 2 delas são datas que já aconteceu. Se eu não me engano, 2012 e 2009. E tem uma data no meio entre essas duas ali que é literalmente uma data completamente bizarra. Que ninguém viajou para essa data e ficou ali perdida sem explicação nenhuma. É simplesmente uma data para 2988. Uma data no futuro, minha gente. Mas aí você vai me perguntar, mas Gabriel, não tem como viajar para o futuro, porque o futuro ainda não aconteceu. Errado, porque a gente sabe que, na verdade, aquele que permanece veio lá do futuro da linha principal do tempo Marvel, e que ele é lá do século 3000, e que ele voltou no tempo, alterou todas as histórias e criou ali, né, um ciclo perfeito e desacoplou a linha do tempo dele de todas as outras linhas do tempo do multiverso para conseguir controlar essa história perfeitamente. Ou seja, tem como você viajar para o futuro e para o passado, não simplesmente apenas para o passado como mostrou em Ultimato. Só que aí que tá a parada. Como os Vingadores, nesse momento aqui, já voltaram no tempo, lá em 2012, pegaram o Tesseract do Loki, o Loki acabou sendo pego pela AVT, ele já foi pego pela AVT. Então, neste momento que a gente tá vendo aqui, era essa batalha final de Ultimato, quando o Hulk tá instalando a manopla e a Nebula tá chamando o Thanos de 2014, aqui já existe um multiverso e ele já está sendo segurado e manipulado e mantido em aberto pelo próprio Loki, porque na VT está fora do tempo e espaço. E o Loki já provou ser capaz de viajar para o futuro, aonde não tinha acontecido, só que já tinha acontecido. E ele também é capaz de viajar para o passado também. Ele consegue ir para o futuro, para o passado, com o seu deslize temporal. E ele chega lá e simplesmente mantém todo o multiverso em aberto. Neste momento aqui em Ultimato que a gente está falando, que a gente vê essa data completamente bizarra, o multiverso já está em aberto. Ou seja, a pessoa que viajou para essa data, 2988, ela já viu o multiverso. Ou seja, essa data aqui que aparece neste computador pode ter sido utilizada pelo próprio Tony Stark, que criou a viagem no tempo e tentou ali então fazer um teste sozinho antes de chegar até os Vingadores, contar para o Capitão América que deu certo a viagem no tempo, e ele fez um experimento sozinho para ver se realmente funcionava. Pode ter viajado para o futuro, ter visto alguma grande merda e voltado e falado assim, beleza, vamos tentar arrumar o passado, porque talvez aquilo lá é o futuro, talvez não aconteça, mas funciona a viagem no tempo. Bom, graças a Deus que eu tô aqui. Em todo caso, eu consertei. Um GPS de tempo e espaço que funciona. Ou
pode ser qualquer outros Vingadores ali que utilizou a máquina escondido. Lembrando que neste momento aqui, a gente tinha um Skrull infiltrado dentro dos Vingadores. Que Skrull é esse? Justamente o Rhodes. Sim, o Rhodes em Ultimato era um Skrull. Então, pode ter sido um Skrull que utilizou essa máquina e foi pro futuro escondido sem falar nada pros Vingadores? Pode ser outro Vingador que viajou pro futuro também e não tem como saber. Porém, cara, a data 2988 é completamente uma data bizarra, porque é muito tempo no futuro. Aí eu fico pensando, cara, tem uma outra frase em Vingadores Ultimato que ficou em aberto sem explicação nenhuma e que vem justamente do Tony Stark, cara. Antes de lutar contra o Thanos ali, que vem o Thanos de 2014, ele fala para o Capitão América: Cap, quando você mexe com o tempo vai arranjar uma forma de mexer com você. Se você mexe com o tempo, ele mexe com você. É isso. E aí eu fico pensando, essa frase aqui é muito suspeita de vir justamente do Tony Stark e ele falar isso somente para o Capitão América. Por que o Steve Rogers? Por que naquele momento? E por que quando ele viu algo se envolvendo de outra linha temporal, se envolver com a dele, que ele diz justamente isso? Olha, fica vendo, o tempo vai mexer com você quando você mexe com ele. É como se ele já soubesse de algum grande problema, de alguma grande ameaça que estaria perdida no tempo. Ele diz isso aqui justamente pro Steve Rogers, né? Steve Rogers, cujo esse literalmente mexeu no tempo e bagunçou o tempo. No final de Vingadores Ultimato, Steve Rogers é para simplesmente devolver as joias do infinito nos seus devidos lugares no tempo e voltar para o presente. E show! Tranquilizou. Acabou. Onde ele tá? Não sei, ele passou direto pela marca de tempo, devia estar aqui. Traz ele de volta. Tô tentando. Traz ele de volta agora. Eu disse que eu tô tentando. Sam. Porém, no final de tudo, ele não faz isso. Ele decide viver uma vida inteira com a Peggy Carter, possivelmente, porque tá em aberto, a gente não sabe o que aconteceu depois que ele devolveu as joias do infinito e ficou lá dançando com a Peggy Carter. Dá super a entender que ele passou a sua vida e ficou com a Peggy Carter vivendo no passado. Pôs as joias de volta, eu achei que seria possível eu tentar essa vida que o Tony queria me convencer a ter. E aí eu fico pensando, cara, ele literalmente está afetando completamente a linha temporal. E com as informações que nós temos agora, com base em Deadpool 3, com base na série do Loki, e nos conhecimentos que nós temos do multiverso e viagem no tempo, como funciona no universo Marvel, quando ele está lá no passado vivendo com a Peggy Carter, ele não está vivendo no passado do MCU. Porque o passado do MCU já aconteceu. Ele chegou naquele ponto, a partir do momento que ele está vivendo com a Peggy Carter, se ramifica em um outro universo. Nesse caso aqui, o Steve Rogers está vivendo em um outro universo com aquela Peggy Carter, porque afinal, super dá a entender que quando você começa a conviver com alguém numa linha do tempo, você começa a alterar ela. Steven, sua chegada aqui confunde e desestabiliza a realidade. Quanto maior a pegada que você deixa pra trás, maior o risco de uma incursão. Pensa só, na linha do tempo original da Marvel, é pra Peggy Carter ficar sozinha. É pra ela viver sozinha, criar a SHIELD ao lado do pai do Tony Stark e criar história a partir disso. Porém, quando o Steve Rogers começa a viver uma vida inteira com ela, só a presença dele ali já vai mudar as decisões dela. Por quê? Não, ela vai estar feliz com o cara. Só com essa base de pensamento, ser uma pessoa mais feliz e ter ali o cara aconselhando ela, ela já tomaria decisões completamente diferentes na SHIELD que ela mesma criou. O cara não precisa nem aconselhar, só o estado emocional e mental dela, por ter o cara junto com ela escondido sem ninguém saber, nossa, ele não vai afetar nada, só com isso ela já afetaria decisões na SHIELD. Só afetando as decisões da SHIELD, ela afetaria as decisões mundiais no planeta Terra. Por conta disso, cara, divergem uma história completamente diferente, um efeito borboleta completamente gigantesco. Apenas com a Peggy Carter estando feliz, casado com o Steve Rogers, que tá em segredo escondido. E aí eu fico imaginando o Steve Rogers lá vivendo com a Peggy Carter e vendo toda a história que ele já conhecia acontecendo de uma forma completamente diferente, e ele vai ficar lembrando aquela frase do Tony Stark: quando você mexe com o tempo vai mexer com você. E aí ele fica, meu Deus, não tá acontecendo o que tinha que acontecer, por que tá acontecendo isso? E aí que ele pode acabar se tocando no grande problema multiversal, porque infelizmente nesse momento aí que o Capitão América está lá vivendo com a Peggy no passado, ele não fazia ideia do multiverso, e ele não fazia ideia das incursões, e não fazia ideia das ameaças multiversais que poderiam estar acontecendo.
Ele ia perceber que teria algum problema acontecendo, ele ia viajar novamente, iria perceber o grande problema multiversal e a grande ameaça que seria o Doutor Destino, uma variante do Tony Stark. E então ele poderia começar a se envolver nessa história e seria uma forma perfeita do Capitão América do Steve Rogers voltar de novo para histórias de Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, como se fosse uma espécie de um aviso aos Vingadores e viver essa história de novo, viver toda aquela história, voltar no passado, que seria o presente, e devolver o escudo pro Sam Wilson. Cara, ficou uma ponta aberta, consegue entender? Ficou frases soltas, uma data esquisita, uma frase do Tony Stark completamente maluca e um desfecho pro Capitão América que não faz sentido nenhum, cara. Pois é, tudo isso aqui ficou em aberto e pode ser trabalhado de uma forma insana em Doomsday e Guerras Secretas. Bom, quero saber o que você achou da minha teoria, quero saber qual a sua teoria e se inscreve aqui no canal. Tem mais uma teoria bem da hora chegando aí. Até o próximo vídeo e